Olá! Esse vídeo de hoje será muito especial. Eu dividi ele em duas partes porque eu gostaria de conversar sobre esse assunto com vocês com riqueza de detalhes. E um vídeo só não teria como detalhar para vocês. E pode ter certeza, valerá muito a pena cada minuto da sua atenção. Por um tempo venho me aprofundando em estudos e lendo alguns livros sobre o desenvolvimento dos hospitais psiquiátricos de séculos passados até os dias de hoje e os tratamentos que foram surgindo ao longo dos tempos com relação à saúde mental. E uma das coisas que eu tenho aprendido durante esse tempo de formação na faculdade é que se queremos compreender os motivos que nos levam a ser o que somos hoje e toda a estrutura social que envolve as massas, sendo positivas ou negativas, devemos nos orientar pelo passado, na origem das coisas. E confesso que eu tenho me desconstruído muito e continuo ainda passando por um processo de desconstrução com relação a muitas coisas sobre transtornos mentais, doenças neurológicas e psiquiátricas. Existe nos dias de hoje ainda muito preconceito, tabus e banalização com pessoas que possuem tais doenças. Essa camada negativa ela tem uma origem e ela foi sendo construída minuciosamente sobre o tecido social desde o passado até os dias de hoje. E é por isso que nesse vídeo no próximo eu quero contar um pouco da história para vocês de como no passado esses indivíduos eram tratados e qual era a influência das instituições de saúde positivas ou negativas nas descobertas de melhora das doenças mentais. Uma das diversas maneiras de quebrar tabus e preconceitos é se confrontar consigo mesmo, reconhecer que a falta de conhecimento nos leva à ignorância, sair da zona de conforto e se aprofundar em conhecer o diferente. E quem sabe com as informações que eu trouxer aqui, possa te ajudar de alguma forma a desconstruir a sua maneira de olhar um esquizofrênico, um bipolar, um depressivo, um paranoico. O homem, ele descobriu tantas coisas, mas ainda não descobriu os mistérios que moram dentro de nós. A mente humana, ela continua sendo um grande jogo de quebra-cabeça que ainda não foi concluído e nem desvendado para nós que convivemos uns com os outros. E para você ter uma ideia, nem sequer sabemos direito o que é a mente. Sabemos sim que ela se localiza no cérebro, que ela não é apenas um bocado de células que faz o cérebro, mas ainda não descobrimos o que faz de nós sermos o que somos. Faz mais de 2.200 anos que o homem tenta encontrar respostas sobre a nossa mente. E como eu havia falado em um vídeo sobre a origem da psicologia lá no comecinho do canal, foram os filósofos gregos que começaram a raciocinar sobre isso há 200 anos antes de Cristo. Mas o que acontece é que as formas de conhecimento nessa época eram meio que misturadas com filosofia, com psicologia, metafísica, psiquiatria. Nessa época, Hipócrates, para quem não sabe, ele é o pai da medicina, já sabia que a epilepsia era uma doença do cérebro. Na era medieval, esses conhecimentos teve um retrocesso, e não é à toa que ela é chamada de Idade das Trevas. E tudo isso até o século XVIII, culminando com a vida e profissão do francês Philippe Pinel, que eu vou falar com mais detalhes sobre a vida dele no segundo vídeo. Nessa época se entendia que ser louco era enfrentar muito sofrimento para tentar controlar essas pessoas. Os procedimentos sugeridos nessa época, entre a Idade Média, eram acorrentamentos, sangria, cadeira que girava até o paciente ficar tonto e desmaiar. Por toda a Europa, instituições muito piores do que zoológicos, circos e prisões abrigavam essas pessoas que fugiam dos padrões normais que a sociedade considerava. E com a vinda do médico Pinel, houve uma concepção mais científica e humana dos pacientes psiquiátricos. Ele promoveu várias mudanças na abordagem e tratamento desses pacientes. A psiquiatria começou formalmente a partir dele. Porém, até as portas do século XX, as condições de tratamento não eram satisfatórias. Em Londres, na parte noroeste, funcionava um dos primeiros hospitais psiquiátricos do mundo que também era considerado um dos mais cruéis, o Bedlam Royal Hospital, que também era conhecido como Bedlam. As técnicas de tratamento eram inclusos jejuns, sangria e choque elétrico. Em um determinado momento da existência desse hospital, as portas eram abertas para visitas, onde as pessoas se divertiam com as loucuras dos internos. Era um zoológico de gente. Ela foi fundada em 1247, a princípio com a prioridade da Ordem da Santa Maria de Belém. Lá era um mosteiro onde monges abrigavam moradores de rua e desabrigados. E aos poucos, devido à caridade da instituição religiosa, começaram a abrigar pessoas consideradas loucas que não tinham para onde ir. E em 1300, ela passou a ser considerada como hospital, e nesse processo passou mais tarde a somente receber oficialmente pacientes com doença mental. Pouco se sabe sobre a história dessa instituição na Idade Média, porém em 1346 a administração da igreja passou para a coroa da Inglaterra,
provavelmente viu possibilidade de lucro nisso. Banalizados e sem recursos no século XVII, a situação era decadente, o conceito nessa época de doença mental era vasto, pessoas portadoras de epilepsia, dificuldade de aprendizado e demência se encaixavam dentro dessa definição. Até mesmo quem minimamente fugia dos padrões considerados normais eram levados para aquele hospital. Eram na maioria pobres e sem assistência da família, o que facilitava as técnicas de tortura disfarçado de terapia. E eram também vítimas de experimentos que não teriam nenhuma aprovação do Conselho de Ética Científico da modernidade. Os criminosos e os pacientes violentos eram mantidos com corrente nos pés, dormiam no chão somente com uma estrada para se deitar. Esses doentes tinham cuidadores, mas não ajudavam muito. Por exemplo, uma paciente mulher, ela poderia ser abusada por um outro homem. As visitas, elas não eram para se solidarizar. Pelo contrário, qualquer um que pagasse podia entrar. Eram passeios que faziam até parte do turismo da cidade. Lá eles gostavam de assistir os ataques dos pacientes e, absurdamente, o que fazia mais sucesso nos passeios eram os doentes raivosos e as celas dos masturbadores compulsivos de ambos os sexos, que eram os mais concorridos. Todo esse horror durou desde 1676 até 1770, onde foi proibido por ser considerado desumano. E isso só era uma parte de tudo que os internos sofriam em Bedlam. A igreja medieval da época considerava a suposta loucura como possessão de espíritos malignos, pessoas não dignas de compaixão e afeto. As agressões eram uma tentativa de fazer os espíritos malignos saírem. E como eu já havia citado, as sangrias eram um procedimento muito frequente. Acreditava-se que o sangue e os fluidos acumulavam humores, que precisavam estar em equilíbrio saudável. Então eles associavam o excesso de sangue à loucura e precisava ser retirado para o paciente ficar mais estável. E era óbvio que a calmaria do paciente era devido à anemia profunda que eles se encontravam. Usavam também sanguessugas para esse procedimento. Para nós hoje, isso parece um absurdo, porém era algo comum feito pelos médicos desde a antiguidade até o século XIX. Acontecia banhos gelados de imersão na banheira, sessão de vômitos. Por incrível que pareça, aplicavam bolhas na nuca, nos pés, no braço, com o argumento de que se o indivíduo estiver com mau-humores, as bolhas poderiam extraí-las para a superfície. A cadeira giratória acontecia da seguinte forma. O paciente ele era colocado em uma cadeira que era presa e suspensa no teto e um aparelho fazia com que ela rodasse em uma determinada velocidade que o médico pedia. Esses acontecimentos no hospital viram um escândalo para a época. Existiam até pacientes que viviam presos às paredes das suas celas durante anos na mesma posição sem se mexer. Acontecia de pessoas visitarem alguns indivíduos que ficavam presos em uma determinada posição nas celas. E quando depois de anos voltavam naquele mesmo local, lá estava o indivíduo preso naquela mesma posição. Parece difícil de acreditar, né? Mas era o que acontecia. Um indivíduo chamado Edward Wakefield visitou e viu tudo isso de perto em 1814 e juntou-se com o arquiteto James Bevans e o escritor e político William Holmes e iniciaram uma campanha de mudança das condições dos pacientes. Mas não apenas em Bedlam, mas em toda a Inglaterra. Desse trabalho surgiu o Committee on Madhouse, que seria o comitê dos hospitais que surgiu em abril de 1815. Devido a isso, Bedlam fechou em 1815 e foi transferida para uma nova sede. E com tudo isso, a virada do século XVIII trouxe com ela uma nova perspectiva de tratamento mental para pessoas com doença mental, que começa a ficar mais próximo do que vemos hoje. Vamos dar continuidade ao nosso papo no vídeo de semana que vem, onde eu irei falar mais sobre Philip Pinner e a sua contribuição em um novo tratamento em saúde mental, fora os outros procedimentos que foram surgindo conforme os anos e os séculos foram passando, na busca da cura, das doenças mentais, enfim, temos muito papo para conversar ainda, beleza? Eu vou ficar te esperando no vídeo de semana que vem. Ok? Se você gostou desse vídeo de hoje, dê o seu like, comente, me mande seu feedback. Já vou estar abrindo stories do meu Instagram para que vocês possam estar me enviando perguntas. Se você também não me segue, o link de todas as páginas eu vou deixar aqui nas minhas descrições. Então você vai lá, me adiciona, me segue, se inscreve, enfim. Nós vamos poder estar continuando esse papo aqui nas redes sociais, nos comentários, enfim. Beleza? Então aguardo você semana que vem e um beijo do negro para todos vocês e até mais.